Olá! Então, esta é a atividade que nós fizemos na primeira semana, avaliação diagnóstica e matemática. A gente vai tentar relembrar, recordar quais são os processos, procedimentos realizados para as 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, e mais a porcentagem, né? Então, daí a gente vai tentar iniciar o nosso trabalho no ano de 2021. E talvez essa seja a aula mais importante porque vai abranger tudo, né? Por exemplo, se você quiser realizar uma entrevista de emprego, provavelmente você pode realizar algumas continhas básicas nesse sentido, além das avaliações externas que a gente tem na escola, AP, ADR, tem uma série delas, ADE, e para concursos públicos, né? ETEC, ENEM, toda essa parte, né, você precisa absorver, né, como conhecimento para você poder realizar estas tarefas aí do dia a dia, né? Então a primeira que nós vamos fazer vai ser relembrar as operações básicas no caso da adição, tá? Então eu coloquei aqui do lado, é importante que você coloque aí também, né, algumas palavras-chave que a gente identifica ou interpretando o problema ou aparece escrita na pergunta, alguma coisa assim, né? E que a gente tem que aplicar a adição, certo? Então, somar, total, adicionar, juntar, né? Esses tipos de palavras são todos sinônimos, palavras-chave que a gente tem que realizar a adição, tá? Então eu coloquei algumas aí só para ajudar a recordar. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 itens para lembrar a operação básica da adição, tá? Então eu coloquei esse item A. Vamos iniciar pelo primeiro valor, o valor mais alto, né? Geralmente porque o primeiro valor tem milhar, centena e dezena e unidade, né? No segundo valor maior, aí é o 57, certo? O 57 tem dezena e unidade. Então eu tenho que colocar um abaixo do outro, porque se eu colocar no lugar errado, corre o risco de eu fazer a soma errada e dar o resultado errado, obviamente, né? Depois eu tenho o 45, né? E depois o 12. E aí só passar o traço e fazer a soma. Para que a gente possa fazer a soma mais rápido e evitar os erros, né? Então a gente pode fazer, não precisa fazer na sequência 0 mais 7, depois mais 5, 12 e tal, né? Esse tipo de coisa. Então você pode fazer 0 mais 7 dá 7, né? Isso é fácil de fazer. 7 mais 5 não deveria ter essa dificuldade, mas geralmente alguns alunos ainda têm, né? Então 0 mais 7 dá 7. Embaixo eu vou somar os dois últimos números da unidade, que é 5 mais 2 também dá 7. 7 mais 7 é 14. Então perceba que eu agrupei os dois primeiros e os dois últimos, depois fiz a soma de tudo. Não precisa fazer necessariamente na mesma ordem. Na dezena, por exemplo, né? Na dezena, 4 mais 1, que é os dois últimos, 5. Né? 5 mais 5, 10. Então, estou fazendo ao contrário, tá vendo? 10 mais 3 é igual a 13. Então, perceba que fica mais fácil para você poder fazer, né? Mas nada te impede de fazer na sequência e tal, você pode realizar da maneira que você quiser, desde que não tenha a resposta errada, obviamente, né? Então, isso aí é o primeiro, já deixei montado. O segundo, começando com 3 vezes 5, depois 143, o 8, o 5 e o 2, né? Então, somando tudo. A mesma situação, né? Você pode fazer os agrupamentos, por exemplo, da unidade, né? O primeiro 5 mais o último 5 dá 10. 8 e 2, 8 mais 2 também dá 10. Com os dois primeiros que eu somei que deu 10, e os dois que eu fiz agora, 10 mais 10 vai dar igual a 20. 20 mais 3, 23, né? Então dá para realizar a soma sempre tentando visar números inteiros, que fica mais fácil de fazer, tá? Bom, coloca a resposta, depois posta ou mostra a folhinha com os cálculos. Eu quero ver todos os cálculos aí que vocês realizaram, tá? Bom, aí tem o item C. Ele é um pouquinho mais difícil porque os números são um pouco maiores, mas para um aluno do ensino médio isso daí é moleza, né? Então tem lá o 4.568, 657, 368 e 64, né? Então você pode realizar da mesma maneira. 8 mais 8 dá 16, né? 16 mais 4, 20, né? Mais o 7, 27. Fica mais fácil de fazer assim, tá?
Bom, aí não esqueça que tem sempre subindo a unidade fica, a dezena sobe para a próxima casa. No caso da dezena, soma tudo, se der dois números, né, com certeza vai dar, da unidade fica, o da dezena sobe para a próxima casa. Tá? Agora da subtração, né? Subtração, segunda operação básica, eu coloquei algumas palavras-chave, né? O principal é a diferença, né? Diferença de dois números, diferença de quantidade, alguma coisa assim, né? A palavra menos, né? Que a gente popularmente fala subtração, fala continha de menos, né? Mas o correto é subtração mesmo. Diminuir, né? A situação, por exemplo, de troco, alguma coisa nesse sentido. Então são palavras-chave para a gente poder lembrar que tem a subtração. Bom, primeiro o item A, 123 menos 14. Então vamos montar aqui e vamos lembrar como realizar a subtração. 4 não dá para tirar 3, certo? Então a gente pega emprestado. Então aqui é 2, passa a ser 1. E esse 1 que eu peguei, eu vou jogar ele para o lado da unidade. Então vai ficar 13, né? Então vai ficar 13 menos 4. Se 13 menos 4 for difícil de fazer, o ideal é que você pegue do 4 até chegar no 13. Então 4, 5, 6, tal, até chegar no 13, quantas unidades dá, né? Termina essa parte aí e aí coloca a resposta. O segundo item é um pouquinho parecido, já vou deixar montado aqui, né? O 3 não dá para tirar 8, então aí tem que pegar emprestado e fazer o cálculo, tá? Agora vamos ver desses aqui, o pessoal na aula presencial teve um pouquinho de dificuldade. O item C, né, que é 3.200 menos 1.567. 0 não dá para tirar o 7, então tem que pegar emprestado. Só que o outro, a unidade do lado, no caso da dezena, também é 0. Então a gente vai pegar desse 2 aqui, né? Então desse 2 vai passar a ser 1. E aqui vai passar a ser 10, e aí deste lado da dezena a gente peça para unidade, ou seja, ali é 10, vai passar a ser 9 e aqui 10, né? Então vai ficar 10 menos 7, 9 menos 6, 1 menos 5, não dá para tirar, tem que pegar emprestado de novo, né? Mas essa parte eu creio que vocês conseguem fazer. O item um pouquinho mais difícil é essa daí, né? Então marque essa parte, tenta realizar o cálculo da subtração, obviamente sem a calculadora, para poder tirar essas dificuldades aí, né? Preencher essas lacunas. Então termina aí. Agora o item D, que é 1.002 menos 5.037. A mesma situação, né? O do 2 ali da dezena não tem, da centena não tem, aí tem que pegar, a milhar também não tem, só vai ter da dezena de milhar. Então do 1 empresta para o primeiro 0, depois do 0 para o segundo e assim sucessivamente, mais ou menos parecido com o que eu fiz no exemplo C, para dar uma recordada, tá? Beleza, aí foi a subtração. Agora a parte da multiplicação, né? Coloquei algumas palavras-chave, popularmente a gente chama de vezes por, né? Por exemplo, 15 por 15, o tamanho de alguma coisa. Então a gente usa a palavra multiplicação, às vezes até alguns lugares, depósito, alguma coisa assim, né? Que trabalha com essas partes de unidades de tamanho. Eles geralmente colocam, por exemplo, no caso do exemplo que eu dei 15 por 15, ele coloca 15x15, né? Então essa é uma situação que usa multiplicação. O D, né, que vai aparecer em alguns lugares, por exemplo, 3/4 de 60, né? Esse D a gente resolve através da multiplicação e outros itens, né? Às vezes a soma também a gente pode resolver, porque somar, multiplicar nada mais é do que somar alguma coisa várias vezes. Então, por exemplo, se eu fazer 5 vezes 4 é igual a 20, 5 vezes 4 dá 20, porque se eu pegar o 5 e somar 4 vezes, o resultado vai dar 20, ou seja, a multiplicação nada mais é que uma soma, tá? Então eu coloquei aqui uma para a gente poder lembrar, 29 vezes 10, bem tranquilinho de fazer, né? Então vou montar aqui, começando pela unidade, 0 vezes 9 dá 0, certo? E 0 vezes 2 também dá 0. Fez essa parte, aí agora a gente precisa contar a casa para poder dar sequência ao cálculo. Eu geralmente coloco o sinal de mais. Alguns alunos deixam espaço em branco ali, né? Ou preenche com 0. Tanto faz, todas as maneiras estão corretas, mas precisa contar a casa quando for fazer essa multiplicação, certo? Aí faz agora com o 1, né? Que é o da dezena. 1 vezes 9 dá 9 e 1 vezes 2 dá 2. Somando tudo isso daqui, né? Vai dar 0.
292, ou seja, 29 vezes 10 é igual a 290. Uma parte aqui já para a gente esticar um pouco, né, o conhecimento das operações básicas, é que essa terminação com zero, no caso do 10 aí, né, não é por acaso. A gente percebe que 29 vezes 10 ficou 29 mais um zero por causa da quantidade de zeros que tem em 10, que é um só, né? Então, para a gente poder fazer mais rápido a multiplicação em números que terminam com zero, a gente pode fazer dessa maneira. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, ó, 34 vezes 10. Aí você pode colocar a caneta mesmo, a lápis, só para ver se você entendeu a ideia. 34 vezes 10 vai ficar o 34 mais quantos zeros? Né? É só você olhar o exemplo. 29 vezes 10 ficou 29 mais um zero. 34 vezes 100, né? Vai ficar quantos zeros lá? E outro exemplo, ó, 523 vezes 1000. 1000 tem 3 zeros, né? Então vai ficar o 523 mais quantos zeros, certo? Aí dá para fazer mais rápido estas multiplicações em números que terminam com zero. Bom, aí continuando aqui, né? Agora vamos fazer a multiplicação desse caso aqui, 2068 vezes 54, certo? Então tá o exemplo do lado para dar uma recordada. Você vai começar fazendo pela unidade, 4 vezes 8 e assim sucessivamente. O ideal é que quem não tenha se apropriado ainda da tabuada, faça a tabuada, imprime lá, cola na última folha do caderno, alguma coisa desse tipo, para quando você tiver dificuldade você consultar. E aí eu creio que pela repetição, né, você acaba absorvendo a tabuada de tantas vezes que você vai consultar para poder olhar, né? Mas o ideal é que não olhe a tabuada, né? Bom, agora eu coloquei um outro item aqui da multiplicação, que geralmente o pessoal fica com dúvida, porque a gente sempre multiplica com dois números, né? E aí eu coloquei um com 3 para a gente poder dar uma recordada como realizar, tá? Então vai ser o 1530 vezes 104. Então começando com o 4, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes o 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 5 dá 20, com 1 que subiu, 21, né? Vai 2. E 4 vezes 2 é igual a 4 vezes 1 é igual a 4, com o 2 que subiu, 6, né? Aí coloca o sinal de mais, você fazer bem passo a passo aqui, tá? Então 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 5 dá 0 e 0 vezes 1 dá 0. Agora, nesse caso, o que acontece? Quando eu realizei a multiplicação da unidade, eu não coloquei nenhum sinal de mais para contar a casa, né? Ou se você coloca 0 ou deixa espaço vazio, né? Na segunda multiplicação que eu fiz, eu coloquei um sinal de mais. Agora eu vou fazer a terceira, ou seja, eu tenho que colocar quantos sinais de mais? 2, né? Se eu fosse fazer com 4 números aí a multiplicação, eu teria que colocar 3 sinais de mais. Ou seja, cada multiplicação que eu vou fazendo vai aumentando o sinal de mais, começando por nenhum, depois 1, depois 2, depois 3 e assim sucessivamente, né? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho que contar 2 casas para começar a efetuar a multiplicação, tá vendo? Então eu vou fazer 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. Passando a régua aqui, somando tudo, né, vai dar 0, aqui vai dar 2, 1, 6 mais 0 dá 0, mais 3 dá 9, e 0 mais 5 dá 5, e 1 desce direto, que não tem como fazer a operação com ele, porque só tem um número aí, né? Então o resultado dessa multiplicação dá 159.120, certo? Deixei um exemplo para vocês fazerem, parecido com esse daí, tá? Que tem a ver com essa situação. Então começa fazendo com o 4, depois quando você realizar com 1, coloca um sinal de mais, e quando for realizar com 3, coloca dois sinais de mais, certo? Bom, agora continuando aqui, né? A última operação básica da aula de hoje, que é a divisão, tá? Então, dividir, coloquei alguns itens aqui, né? Dividir, parcelas, cabem, né? E dependendo da situação, pode ser que, como a multiplicação é o contrário da divisão e vice-versa, pode ser que numa situação que a gente perceba que tenha que multiplicar para encontrar a resposta, pode ser que, dependendo do caso, a gente use a divisão para fazer esses cálculos, né? Mas tem alguns itens aí, a parcela, né? Por exemplo, um celular custa R$800, eu vou pagar em 10 vezes, né? 10 vezes 10 parcelas. Para eu saber quanto que eu pago em cada parcela, basta fazer a divisão, né? Do número total
que é o 800, pelo número de parcelas, né? Quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra. Então eu posso usar também a divisão nesse caso, certo? Para fazer a divisão a gente usa o que é conhecido como algoritmo de chave, né? Então o 360 dividido por 3, o resultado desta divisão eu venho colocar ali embaixo, né? E quando os alunos relatam que eles conseguem multiplicar, mas não sabem dividir, e eu não consigo entender porque é a mesma coisa, né? Então vamos tentar fazer aqui, ó. Então a gente tem que responder quantas vezes o número 3 cabe dentro de 360, certo? Então vou começar pelo 3 mesmo, né? Então 3 vezes quanto que dá 3? O 3 cabe uma vez só, né? Então 3 vezes 1 dá 3, para 3 sobra 0. Sobra nada, né? Então já coloquei 0, não precisa colocar menos 3 igual a 0, né? Então já coloca o resultado direto. Aí abaixo agora o próximo, que é no caso aqui o 6, que está representando a dezena. Então 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2, certo? 3 vezes 2 é igual a 6, para 6 sobra nada, sobra 0. Aí abaixo agora o próximo 0, os 3 vezes quanto que dá 0, ou seja, quantas vezes o número 3 cabe dentro de 0, é 0 vezes, né? Então sobra 0 aqui, né? Ou seja, o resultado dessa divisão, 360 dividido por 3 é igual a 120, certo? Então eu iniciei a divisão ali, comecei, né? Porque 3 é igual a 3, eu consigo dividir. Sempre que a gente for dividir, a gente tem que sempre prestar atenção nesse detalhe, que o número ele tem que ser maior ou igual do número que eu estou dividindo na chave, né? Por que eu estou falando isso? Vou pegar esse caso aqui, o segundo caso, ó, 1208 dividido por 2. Como o 1 não é maior do que o 2, então a gente vai fazer esse agrupamento aqui, a gente vai pegar o 12, porque o 12 é maior. Aí eu vou pensar nessa situação, 2 cabe quantas vezes 6? Ou seja, 2 vezes quanto que... Perdão, 2 cabe quantas vezes em 12, né? 2 vezes quanto que vai dar igual a 12, certo? Bom, coloquei outros exemplos aqui, com 2 números na chave, né? Mas dá pra gente simplificar, e o outro não vai dar pra gente simplificar, não vai ter jeito. Mas vamos ver aqui, ó, o 2600, né? Dividido por 20. Como tem 0, a terminação de 0 é igual, ou seja, 2600 termina com 0 e 20 também, a gente pode simplificar, né, para tornar mais fácil o cálculo. Em vez de fazer 2.600, a gente faz 260 dividido por 2, que é bem mais fácil do que fazer dividido por 20. Eu só posso fazer isso quando eu tiver o mesmo número de zeros nos dois números, né? A gente pode simplificar, como eu disse, tornar o cálculo mais simples, né? Aí você vai pensar 2 vezes quanto que dá 2, 2 vezes quanto que dá 6 e 2 vezes quanto que vai dar 0, acabou o papo. Nesse último exemplo da aula de hoje é o 8.000 dividido por 25, né? Como o 8 ele é menor do que o 25, então eu não vou conseguir dividir numa divisão exata, né? Então eu vou pegar o 80, né, para fazer essa divisão, tá? Então faz o agrupamento do 80 e aí vê lá quantas vezes o número 25 cabe dentro de 80, né? Ou chega mais próximo aí, que nesse caso aí não vai dar uma divisão exata, vai sobrar algum resto, né? Então aí tenta terminar esses primeiros exercícios. Qualquer dúvida pode perguntar lá no WhatsApp que a gente tenta ajudar ou tirar as dúvidas nas aulas presenciais, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.